Olá, sejam bem-vindos todas e todas. Novamente, agora a gente vai falar sobre as revoltas nativistas e emancipacionistas que aconteceram no Brasil colonial. Bom, né, para essa aula, a gente vai ver a crise no antigo regime e, consequentemente, no sistema colonial, as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas. Bom, o que foi essa crise do sistema colonial? Ela decorre da própria crise do antigo regime, que foi provocada pela ascensão das ideias iluministas e da burguesia. Lembram que eu conversei com vocês na última aula sobre o iluminismo? Então, a burguesia se viu no momento em que, para ela, não cabia mais essa falta de liberdade econômica do Estado absolutista e a ausência da participação política que ela tinha, e nem os privilégios de classe de influência da igreja. Porque a burguesia agora ela detinha o poder econômico. A burguesia agora era uma burguesia rica e poderosa economicamente, então ela não queria só esse poder. Uma coisa muito, muito importante. A burguesia só conseguiu esse poder econômico para derrubar as monarquias absolutistas graças às monarquias absolutistas. Lembram, gente, que eu conversei com vocês, que lá no comecinho da Idade Moderna, o João também vai conversar com vocês melhor, que os burgueses precisavam de leis mais estáveis, então eles se aliaram ao rei para ter essas leis mais estáveis, os impostos mais estáveis, conseguirem comercializar melhor e lucrar melhor. No começo, eles aceitavam as limitações impostas pelo poder real, mas agora que eles já estão muito ricos, muito poderosos, eles não querem mais. Então, decorre essa crise. E foram revoluções da crise do sistema colonial as chamadas revoluções ilustradas ou revoluções burguesas. E a gente tem a independência dos Estados Unidos, ou independência das 13 colônias da América, que eram como eram conhecidos os Estados Unidos na época, que foi a primeira independência de uma colônia, e uma colônia de uma metrópole não qualquer, mas a toda e poderosa Inglaterra, que no século XVIII estava poderosíssima, a Revolução Francesa, que derrubou a monarquia mais tradicional e forte da Europa e difundiu os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, desculpa, gente. E a Revolução Industrial, que não foi nada mais que a ascensão capitalista, o desenvolvimento do modo capitalista de existir. Essas revoltas vocês vão ver melhor com o João também, tá? Então, vocês fiquem tranquilos, por eu não falar muita coisa aqui. Tá ok da crise? E a crise do antigo regime levou à crise do sistema colonial, porque colônia, metrópole, aquela ideia de pacto colonial, eles não cabiam mais nesse mundo do início da idade contemporânea. Então o sistema colonial foi contestado. Os colonos, eles também queriam essa liberdade política na sua terra. Eles eram uma elite, por que não dominar a sua terra? As metrópoles sufocavam cada vez mais as colônias com imposto. E a própria Revolução Industrial trouxe uma pressão da Inglaterra para acabar com os pactos coloniais, porque a Inglaterra queria comercializar e o pacto colonial era um entrave para a Inglaterra comercializar. E os próprios colonos também queriam produzir manufatura na sua terra, ter mais liberdade econômica na sua terra também. E como Portugal estava nesse momento. Portugal a gente já viu que ela estava numa crise sucessiva, que foi piorando com a queda do açúcar, com a queda da restauração, e Portugal era um estado ultrapassado e corrupto, onde o público e o privado se confundiam, a burguesia não era uma classe revolucionária e não conseguiu trazer grandes mudanças para Portugal, essa crise econômica sequencial, dívidas com Holanda, Inglaterra, e para piorar, em 1775 aconteceu um terremoto, um pouco maremoto também, que destruiu totalmente Lisboa. E ela teve que ser reconstruída. E onde arruma dinheiro? Aumentando os impostos no Brasil. Inclusive, gente, eu achei um vídeo que reproduziu esse terremoto. Eu vou deixar linkado na descrição, tá bom? Se vocês se interessarem. Então, aumentaram os impostos no Brasil cada vez mais, para aumentar ainda mais essa crise. Bom, o Brasil, lembra que a Maria I provocou a viradeira, que ela tirou as reformas pombalinas? Ela proibiu a produção de manufaturados. Aumentou a crise financeira no Brasil, aumentou a pressão sobre a elite local. A elite local começou a se ver mais como
parte da colônia do que como portugueses. Aí começaram a ter interesses divergentes de Portugal e passou a haver uma tensão entre a elite colonial e Portugal. E primeiro essa tensão foi refletida no sentimento de revolta e depois numa ideia de emancipação. A elite começou a se perguntar posteriormente: por que eu preciso ficar sendo relacionado com Portugal? Por que eu preciso depender de Portugal? E as ideias iluministas e os ecos das revoluções burguesas também chegavam no Brasil, mostrando cada vez mais que esse mundo estava mudando, que não dava para o mundo continuar conforme as regras do antigo regime. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos falar das revoltas nativistas, que são frutos daquele sentimento de revolta. Elas ocorreram a partir da segunda metade do século XVII até o começo do século XVIII e derivam daquela tensão inicial entre colonos e metrópoles. E elas eram localizadas num lugar parciais, porque elas não contestavam o sistema como um todo, elas eram pontuais a um peso específico do pacto colonial na região. E não havia essa ideia de emancipação de Portugal, elas não tinham um projeto político, porque elas queriam as necessidades imediatas da população, esse atendimento imediato, tudo bem? Bom, a primeira delas é a minha preferida, é a aclamação de Amador Bueno, que aconteceu em 1641, em São Paulo, na época, a capitania de São Vicente. Nessa época, São Paulo ainda usava muita mão de obra indígena, ainda estava uma região pobre, e Portugal resolveu aumentar a fiscalização sobre a escravização indígena. Inclusive, enviaram uma nova missão jesuítica para São Vicente para ajudar Portugal com essa fiscalização. Os bandeirantes ficaram muito revoltados, eles se juntaram, expulsaram os jesuítas e eles aclamaram Amador Bueno, que era um comerciante espanhol, como rei de São Paulo. Mas o engraçado dessa revolta é que o Amador Bueno não estava inserido nela. Ele foi aclamado sem saber de nada. Então ele recusou o título, fugindo dos revoltosos por uns 3 dias, até que Portugal veio e derrotou facilmente esse movimento. Agora a gente tem a revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão, em 1684. Os líderes eram os irmãos Manuel e Thomas Beckman. Para a gente entender essa revolta, a gente precisa lembrar que, na época, a economia maranhense era pautada nas drogas do sertão e usava muita mão de obra indígena. Mas o que aconteceu? Foi criada a Companhia Geral do Comércio do Pará, que pegou o monopólio sobre essas drogas e ganhou o direito de vender produtos europeus por altos preços. E, ao mesmo tempo, a pressão dos jesuítas para cortar esse uso de mão de obra indígena só aumentava. Então, os irmãos Beckman lideraram uma revolta que expulsou membros da Companhia Jesuítas do Maranhão. Mas uma coisa muito importante dessa revolta é que ela não queria de jeito nenhum emancipação de Portugal. Tanto que os revoltosos eles criaram um governo próprio, mas esse governo era fiel à coroa portuguesa. Era tão fiel que Manuel Beckman foi enviado a Portugal para jurar lealdade ao rei português. Mas nada disso adiantou. A coroa reagiu e acabou enforcando os 2 irmãos Beckman. A próxima é a Guerra dos Emboabas. Eu já comentei um pouquinho delas com vocês na aula passada, que foi no contexto da descoberta do ouro. E foi uma disputa por território entre os bandeirantes paulistas e os portugueses, chamado pejorativamente de Emboabas, por causa das roupas que eles usavam, que lembravam em Emboaba, que era um pássaro local. Então, o que aconteceu? Os bandeirantes, como eles tinham descoberto o ouro, eles achavam que a terra era deles. E eles queriam ter direito a decidir os impostos da região, que era competência da Intendência das Minas, lembram? E também, junto disso, eles disputavam os territórios com esses portugueses. E eles se sentiam prejudicados, porque os portugueses eles tinham mais dinheiro e eles eram favorecidos pela metrópole. Aconteceram sucessivas lutas, a maioria sangrenta. Teve uma luta que ficou conhecida como a Luta no Capão da Traição,
que mais de 300, que delataram a posição dos paulistas, mais de 300 paulistas foram massacrados. Foi bem feia a coisa. E os paulistas foram derrotados. Portugal interferiu, paulistas foram derrotados. E o que os paulistas fizeram? Foram para Goiás e Mato Grosso e descobriram mais ouro na região. Para não ter mais revoltas, Portugal acabou dividindo a capitania de São Vicente em São Paulo e Minas de Ouro. Como você pode ver aqui, tá vendo? Essa capitania gigantesca de São Paulo e Minas de Ouro. E em 1720, essa capitania gigantesca foi dividida entre São Paulo e de Minas Gerais. Esse mapa eu peguei de um trabalho muito legal que fez uma evolução dos mapas do Brasil. E eu vou deixar também o vídeo que mostra essa evolução linkado. E eu vou usar em muitas aulas. Gente, uma coisa que eu queria que vocês percebessem é que tanto não havia essa ideia de emancipação política que essa revolta é uma insatisfação local e momentânea. Eles também não estão nem contestando o pacto colonial de tão não emancipacionista, não visando a independência que essas revoltas eram. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Essa é a Guerra dos Mascates, aconteceu entre 1710 e 1711 em Pernambuco e foi entre Olinda e Recife. E por que ela aconteceu? Porque cada vez mais, desde o governo do Maurício de Nassau, Recife estava se erguendo como importante centro urbano e comercial. Foi um pouco que uma tensão entre o antigo rural e açucareiro e o novo comerciante, tanto que mascates era o nome dos peixes que os portugueses recifenses vendiam. Então, Recife começou a cada vez prosperar mais e Olinda a ficar endividada cada vez mais por causa do açúcar. Então, Olinda devia muito para Recife. Mas o conflito estava estava controlado, até que Recife foi elevada à categoria de vila, porque Recife era controlada por Olinda. Recife, sendo vila e tendo sua própria Câmara Municipal, podia executar as dívidas dos senhores de engenhos de Olinda e colocar os impostos que quisesse sobre os produtos. Então, estourou a batalha. Depois de um ano de luta, Portugal interferiu e no final, Recife continuou sendo vila e os envolvidos foram anistiados. Essa também era muito local, um ponto de conflito entre comerciantes e senhores de engenho. Não tinha nem essa ideia de emancipação para que eles queriam se emancipar de Portugal. Tudo bem? Bom, a próxima... Ai, desculpa, gente. Calma. Isso. A última revolta nativista é a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, que aconteceu em 1720 em Minas Gerais, na cidade de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, e foi contra a criação das casas de fundição no ano anterior. Lembra que eu comentei na última aula? Então, Filipe dos Santos liderou um grupo muito grande de mineradores, e esse grupo começou a pressionar o intendente das minas da época, o conde de Assumar, pelo fim dos impostos. O conde, ele foi muito esperto. Ele estava sem apoio militar e ficou negociando com os revoltosos, fingindo que ele ia dar o que os revoltosos queriam. Até que as tropas chegaram, os revoltosos foram atacados, os líderes presos, e Filipe dos Santos foi enforcado e esquartejado para servir de exemplo. Uma coisa importante. Na sociedade brasileira, do século colonial, as pessoas eram tratadas de uma forma mais patrimonialista. Lembra aquela mistura do público e privado? Então, a lei não era igual para gente da elite e gente local. Filipe dos Santos era da elite. E mesmo assim ele foi punido, o que vai fomentar cada vez mais essa revolta contra Portugal. Tudo bem? Bom, agora vamos entrar nas revoltas emancipacionistas. E qual a diferença? A diferença é que agora sim tem um projeto de independência. Eles querem se separar de Portugal e fundar uma república, mas cuidado, não é uma república de todo o Brasil. A gente ainda não tinha essa ideia de nacionalidade brasileira. Era uma república local, no lugar da revolta. Elas ocorreram entre o final do século XVIII e o começo do XIX. E foram, sim, uma consequência direta da crise do sistema colonial e criticavam o sistema como um todo.
Como eu já disse, a intenção de independência e separação de Portugal queriam fundar repúblicas. Todas foram posteriores ao governo de Marquês de Pombal, impactadas pelas mudanças dele. E havia elementos nascentes de nacionalismo, mas regionalizadas, como eu acabei de falar. Influenciadas pelo dominismo, pelas revoluções ilustradas, e elas podem ser mais ou menos revolucionárias. A gente vai ver uma menos revolucionária, depois uma mais revolucionária. Então, desculpa, gente. Vamos a ela, tão famosa Inconfidência Mineira. Bom, por que ela estourou em Minas? Porque lembra que eu falei da elite letrada que ficava levando o iluminismo e foi a responsável por trazer o iluminismo no Brasil? Essas ideias iluministas se aliaram a uma crise econômica e dificuldade de achar o ouro cada vez maior e o aumento da fiscalização. Uma coisa importante, muito importante. Vocês estão vendo esse ano aqui, 1789. Caso vocês não se lembrem, vocês vão ver com o professor João, foi o ano da Revolução Francesa, a grande Revolução Iluminista. Mas a Inconfidência Mineira não foi influenciada pela Revolução Francesa, porque ela aconteceu antes. Então, se vocês verem alguma questão que fala isso, é mentira. Ela sofreu, sim, influência da independência das 13 colônias americanas. E a república que os revoltosos pensavam em formar era nesses moldes. O movimento era majoritariamente elitista. Tiradentes é uma exceção, por isso que ele foi o único que recebeu a pena de morte. E uma coisa interessante, a professora Bia já trabalhou com vocês o arcadismo. Os poetas árcades Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, eles participaram dessa revolta. Inclusive, o Tomás Antônio Gonzaga, alguns anos antes da Inconfidência Mineira, ele escreveu as Cartas Chilenas, que é um poema satírico que, através de vários pseudônimos, conta conta do descaso, da pobreza e da administração ruim portuguesa na época das Minas. A Bia vai trabalhar melhor com vocês essa parte, tudo bem? Mas só para trazer esse lembrete. Vamos lá. Quais foram as causas da Inconfidência Mineira, então? Profunda crise econômica, esgotamento do ouro, aumento dos impostos e fiscalização portuguesa, regime de monopólio e proibição da produção de manufaturas, ausência da liberdade de pensamentos. Objetivos: independência de Portugal, proclamar uma república nas Minas Gerais, fim do pacto colonial e criação de universidades. E outra coisa importante, não se falava na abolição da escravidão na Inconfidência Mineira. Há alguns apontamentos que alguns dos revoltosos eram a favor da abolição, mas outros não eram, então ela não era um consenso e não era pauta. Isso reflete o caráter elitista dessa revolução. Mas essa revolução nunca chegou a acontecer. Ela ficou somente na fase conspiratória. Como que os inconfidentes estavam planejando atuar? Eles planejavam realizar um levante no dia da derrama. Lembra que derrama era aquela cobrança violenta de impostos? Então, eles achavam que com essa cobrança, eles ganhariam apoio populacional. Mas eles foram delatados por Joaquim Silvério dos Reis, em troca do perdão de suas dívidas, que era o minerador, esse carinha simpático aqui. Eu não sei vocês, mas ele me lembrou o Rabicho do Harry Potter, mas enfim. Então, a derrama foi cancelada pelas autoridades e os líderes foram presos e acusados de lesa traição. O julgamento durou cerca de 3 anos. Os principais líderes foram condenados à morte. No entanto, as penas foram comutadas, trocadas para degredo, que é um exílio. E só Tiradentes foi enforcado, esquartejado, sua casa foi salgada, jogado sal para nada crescer lá. Seus filhos foram considerados malditos, sua família deserdada, todo esse caos, por ele ter traído a coroa. Agora, uma coisa importante. Se o Tiradentes foi um traidor, por que a gente comemora o dia dele hoje? Eu vou deixar um vídeo também bem legal do Nerdologia, que fala um pouco disso, de como o Tiradentes, dessa construção da imagem do Tiradentes, e eu vou dar uma explicada aqui. A imagem do Tiradentes como esse herói
foi construída na República Brasileira. Por quê? O que a gente vai ver? A gente vai ver que história é muito de narrativa. A narrativa de quem cria a narrativa histórica? Muito quem tá no comando. Quando a gente vivia numa monarquia, Tiradentes foi um traidor. Tanto que o nome Inconfidência significa pessoas que não foram fiéis à sua rainha, a seu soberano. Já tem um caráter pejorativo esse nome. Com a mudança, em 1889, com a proclamação da República, estava na hora de ter um herói, de apagar que antes com a proclamação da independência, nosso patrono era Dom Pedro I. Quem ia substituir Dom Pedro I? Alguém que lutou pela República? Mas como se a nossa República foi proclamada por uma elite militar, não teve ninguém que morreu, ninguém foi mártir, quem ia ser um herói para ser esse patrono, esse herói republicano? Então, os militares tiveram essa ideia de recuperar a imagem dos Tiradentes e reconstruir, transformá-lo de criminoso para herói. E por que Tiradentes? Bom, Tiradentes, além dele trabalhar como barbeiro, tirando dentes, ele era um militar de baixa patente, um alferes. Ele teve uma morte violenta ordenada pela coroa portuguesa, pela avó de Dom Pedro I. O movimento que ele lutou era republicano e, mais ainda, era elitista. E esse movimento rompia com a ordem, mas não muito. Então, ele não incentivava mais revoltas populacionais. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Porque ele era um herói perfeito, então a imagem dele foi construída. Na época, a gente teve esse quadro pintado na época da proclamação da República, o Tiradentes esquartejado, pintado por Pedro Américo. Essa interpretação do quadro que eu vou fazer com vocês, eu também vi no canal Arte e Literatura, eu vou deixar o livro linkado. Mas a grande construção de Tiradentes como mártir foi muito inspirada na história de Jesus Cristo. Para lembrar a figura de Jesus, a figura como mártir. Vocês estão vendo? A barba, o cabelo. Tiradentes, há registros de que como militar ele só podia ter um bigode. E quando ele estava preso e morto, ele estava com a cabeça e o bigode raspados. E, inclusive, para reforçar a semelhança com Jesus Cristo, a gente tem o nosso Judas, o Joaquim Silvério dos Reis, não é? O que mais a gente pode ver nesse quadro? Ele está representado como Jesus. A cruz reforça essa semelhança e lembra um altar, os sacrifícios. Tiradentes se sacrificou pela República, foi um mártir. O corpo dele está representado esquartejado para mostrar como a coroa foi violenta e injusta com ele. Vocês podem reparar também que o corpo dele foi disposto para lembrar o mapa do Brasil. Vocês estão vendo? A cruz está no alto para deixar ele próximo do céu. Então vocês vão ver como que essa construção da imagem mítica de Tiradentes vai mudar a narrativa. Mas uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção também, que não significa que como a imagem do Tiradentes como esse grande herói foi construída, não significa que ele não foi realmente importante. Ele foi. Ele existiu, ele lutou por uma república e ele morreu de uma forma violenta. Mas eu só queria que vocês se atentassem para como a história muda conforme o discurso. Tudo bem? Agora vamos para outra, a conjuração baiana. Tá vendo que o nome já mudou. O que é conjuração? Conjuração é um grupo de pessoas que juram por alguma causa. A conjuração baiana também é conhecida como revolta dos alfaiates, porque muitos alfaiates eram revoltosos. E foi uma revolta popular que ocorreu em Salvador. Popular, por quê? A maioria dos integrantes negros, pobres e alfaiates. Bom, então vamos lá. Quais eram as causas? A extrema pobreza e desigualdade social da região, perda da importância administrativa, porque a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, descaso da metrópole com a região e intensa crise econômica, desde o declínio do açúcar. Porque vocês lembram, Salvador foi um dos primeiros núcleos povoados do Brasil, teve seu auge com o período açucareiro, era o segundo maior produtor de açúcar do país, mas o açúcar foi entrando em crise com a mineração cada vez mais o centro
social e econômico foi indo para o Centro-Sul, até que a capital foi transferida. Salvador ficou esquecida com uma crise econômica, com uma sociedade desigual. E isso levou essa explosão, ainda mais em todo o contexto. Com as ideias iluministas super fortes, foi 9 anos depois da Inconfidência Mineira. Então vamos lá, quais foram as influências da Conjuração Baiana? O iluminismo, a independência do Haiti, porque o Haiti ele se tornou uma nação independente graças a uma revolta de escravizados negros. E a segunda fase da Revolução Francesa, que é o período jacobino, também conhecido como a fase do terror, que é uma fase mais social da Revolução Francesa e supera as ideias burguesas de liberdade individual. Foi nessa fase que eles fizeram a reforma agrária, que eles aboliram a escravidão das colônias francesas e pensaram mais em coisas para o povo. Então, dá para entender um pouco esse caráter popular dessa conjuração pelas suas influências. Quais eram os objetivos? Separação de Portugal, proclamação da República, democracia, aumento de salários, liberdade de comércio e abolição da escravidão e liberdade em todos os sentidos. Vocês conseguem ver alguns objetivos são parecidos da Inconfidência, mas como ela é muito mais inclusiva e muito mais revolucionária e iria quebrar muito mais com a ordem vigente. Bom, mas ela também não deu certo. Ela eclodiu em agosto de 1798, mas ela foi prontamente reprimida porque denunciaram a conjuração. Então as autoridades derrotaram os rebeldes e prenderam os líderes. Dessa vez foi um pouco diferente. O julgamento foi mais rápido, só durou 1 ano, e a coroa foi mais severa. E enforcou e esquartejou 4 dos seus principais líderes, que eram coincidentemente pobres e negros. João de Deus, um alfaiate, Manuel Faustino dos Santos, outro alfaiate, Lucas Dantas de Amorim Torres, um soldado, e Luiz Gonzaga das Virgens, um soldado. Eu achei essa reconstrução dos rostos deles. Gostei, eu trouxe para vocês. E o que eu queria que vocês pensassem agora, por que não eles, os heróis da nossa independência? De novo, construção de diálogo, gente, construção de narrativa. Não era interessante para uma república militar e elitista ter como heróis negros e pobres e que lutavam por direitos realmente iguais, por liberdade iguais. Então, por isso, eles ficaram esquecidos nessa construção histórica brasileira. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso. Bom, gente, agora um quadro resumindo as revoltas com as principais características. Bom, e as principais revoltas. As nativistas eram localizadas, parciais, pontuais ao peso do pacto colonial, não havia ideia de emancipação e atendiam às necessidades imediatas da população. E foram Aclamação de Amador Bueno, Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e Revolta de Felipe dos Santos. As emancipacionistas, por sua vez, tinham intenção de independência e separação de Portugal. Eram republicanas, foram depois do governo de Pombal, tinham elementos nascentes de nacionalismo com caráter regional. Eram influenciadas pelo iluminismo, pelas revoluções iluministas e podem ser mais ou menos revolucionárias. E quais elas eram? Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. Por que eu não vou falar da Revolução Pernambucana com vocês? Porque vocês estão vendo? Ela ocorreu em 1817. 20 anos, eu não vou fazer conta agora, desculpa, gente, mas alguns anos depois da Conjuração Baiana. E o contexto brasileiro e europeu estava diferente. A Europa estava passando pelas restaurações monárquicas, que vocês vão ver com o João. No Brasil, a família real portuguesa estava governando aqui. E essa revolução tem muito dos seus motivos por esse governo de Dom João VI no Brasil. Então, eu não vejo sentido em tratar dessa revolução antes de tratar o período joanino com vocês, que eu vou tratar na próxima aula. Mas eu quero que vocês se lembrem, quando eu chegar nela, que ela também foi considerada uma revolta emancipacionista, tudo bem? Bom, por hoje é só. Eu agradeço vocês e eu tô com saudade. Espero que vocês todos estejam bem.